Olá pessoal, tudo bom? Nas últimas aulas que nós tivemos, nós trabalhamos o assunto sobre gráficos do MRU, ou seja, gráficos no movimento retilíneo uniforme. Na aula de agora, nós vamos trabalhar o último assunto sobre esse conteúdo. O assunto é encontro de móveis no MRU, ou seja, encontro de móveis no movimento retilíneo uniforme. Lembrem-se que nas aulas anteriores, durante todo esse conteúdo do movimento retilíneo uniforme, sempre dissemos que uma das fórmulas que mais estaríamos usando é a fórmula chamada função horária do espaço com relação ao tempo. Alguns professores chamam essa fórmula de maneira descontraída de a fórmula do sorvete, o famoso sorvetinho. Estão lembrados como é essa fórmula? Vamos lembrar. A função horária do espaço com relação ao tempo é S igual a S0 mais VT. Assim como dissemos que durante todo o conteúdo sobre o movimento retilíneo uniforme estaremos, na maioria das vezes, usando essa fórmula, não será diferente aqui, já que esse é o último assunto do conteúdo movimento retilíneo uniforme. A questão agora é entender o que seria situações sobre encontro de móveis. A própria expressão já nos traz uma ideia do que seriam situações desse tipo. Ou seja, seriam móveis, prestem bem atenção, em algumas condições que a gente precisa estar atento para, a partir de agora, a gente trabalhar questões desse tipo. Vejam que ele coloca o termo no plural, ou seja, móveis. Então, são situações que trabalham, no mínimo, com dois móveis, dois ou mais. Seriam, exemplo, carros, bicicletas, ônibus, quaisquer que sejam os móveis que eles vão, em algum momento, se encontrar. Pois bem, vamos, a partir de agora, trabalhar situações desse tipo. Como falamos, temos que estar atento a algumas condições. Então, vou colocar aqui condições. Condições em que ocorrem situações desse tipo. Já vou passar para vocês que existem três condições de situações, de questões que envolvem situações sobre encontro de imóveis. Vamos lá. Primeira condição. Como acabamos de falar, na própria expressão encontro de móveis. Observe que móveis aqui está no plural. Ou seja, a primeira condição é justamente essa. Só podemos trabalhar questões, situações desse tipo, se tiver, no mínimo, dois móveis, ou seja, dois ou mais. Então, a primeira condição é mais de um, certo? Mais de um móvel. Primeira condição. Vamos para a segunda condição. Professor, qual é a segunda condição para que eu tenha situações sobre encontro de móveis? Está na ideia do que significa encontro. Vamos lá para uma situação prática do nosso cotidiano. Ah, professor, eu e o meu colega, a gente marca um encontro para ir assistir um filme, certo? Mas vocês marcam esse encontro aonde? Precisa saber do local. Você e o seu colega, vamos nos encontrar no shopping. Ou seja, o shopping lá seria o local, o lugar onde vocês vão se encontrar. Do contrário, não iria ocorrer o encontro. Tá, eu fui lá e não vi você. Por quê? Porque o seu colega estava em outro lugar, em outro local. Então, a segunda condição é que, para que ocorra o encontro, esses móveis, eles têm que estar no mesmo local. Ou seja, no mesmo local ou lugar, no mesmo local. Certo? Segunda condição. E terceira e última condição, professor, eu marquei um encontro com meu amigo e a gente marcou de se encontrar lá no shopping. Pois bem, marquei um encontro com meu amigo. Pois bem, veja que é você e seu amigo. No mínimo, já são duas pessoas. Então veja que tem a condição de ser mais de um, dois ou mais. Então, primeira condição, mais de um. Segunda condição, professor, aí a gente marcou de se encontrar lá no shopping, ou seja, a gente tem a condição de que o encontro vai se dar no mesmo local.
Tá, eu fui lá para encontrar com meu amigo, mas só que eu não avistei ele. Por quê? Ele estava em outro local, ele ainda não chegou no ponto marcado, ele ainda não chegou aonde vocês combinaram de se encontrar. Então, para que se dê o encontro, tem que estar no mesmo local ou lugar. E terceira e última condição é o quê? O horário. Eu marquei para a gente se encontrar no shopping, mas de que horas? Qual era o horário? Qual foi o horário que a gente marcou para que esse encontro se desse? Então eu tenho que ter o mesmo horário, o mesmo tempo. Então, gente, vejam aí as 3 condições necessárias para que ocorra o encontro de imóveis. Então, a partir de agora, vamos trabalhar questões sobre essa situação. Professor, essas situações, questões desse tipo, caem muito no Enem. Como é que eu resolvo questões sobre encontro de imóveis? Prestem atenção que, como a gente falou, encontro de imóveis, esse assunto, é o último assunto sobre o movimento retilíneo uniforme. Pois bem, vamos ver a partir de agora questões que envolvem situações desse tipo. Então, primeira coisa que vocês têm que estar atento é o que? As condições. Quantas condições existe para eu trabalhar situações de encontro de imóveis? 3 situações. 3 condições. Primeira condição, questões desse tipo eu tenho que ter, no mínimo, mais de um imóvel. 2 ou mais. Segunda condição, para que ocorra realmente o encontro, eles têm que esse encontro se dá no mesmo local ou no mesmo lugar. Terceira e última condição é que esse encontro, além de se dar no mesmo local, no mesmo lugar, ela vai se dar no mesmo tempo, no mesmo horário, como você marcaria um encontro com um amigo para irem para um determinado evento. Então vamos ver a partir de agora situações, questões desse tipo. Vou colocar aqui exemplos. Exemplos. Vamos lá, elaborar uma questãozinha aqui para a gente trabalhar situações desse tipo, que caem questões desse tipo no Enem, seguindo essas condições. Primeiro, qual é a primeira condição? A primeira condição é que, para resolver questões desse tipo, eu tenho que ter o quê? Mais de um móvel. Então vamos imaginar 2 carros, certo? Está lá 2 carros numa pista, numa BR. Então eu quero trabalhar o encontro de 2 carros. Vamos chamar que seja o carro A, certo? Carro A e o carro B. Carro A e o carro B. Então acompanhe o enunciado da questão, a situação da questão. Primeiro, seguindo as condições, eu só posso resolver questões, situações desse tipo sobre encontro de imóveis se obedecer às 3 condições. Primeiro, professor, eu vi lá a questão no Enem, realmente tinham 2 carros, 3, 4, 5 carros. A condição necessária inicial é que tem que ter, no mínimo, mais de um móvel. Então está aqui, mais de um móvel. Vamos acompanhar aqui no nosso exemplo. Quantos móveis eu tenho? 2. Vamos supor 2 carros. Carrinho A, carrinho B. Certo? Professor, aí como é que continua o enunciado da questão? Aí a questão vai e diz o seguinte. Observando que o carrinho A descreve um determinado movimento segundo a função horária. Por isso que a gente falou no começo aqui da aula de agora sobre a famosa função horária, a fórmula do famoso sorvetinho. Professor, vamos pegar a questão lá no Enem, dizia o seguinte, que o carrinho A descrevia lá o seu movimento obedecendo a seguinte função horária. Então vamos supor que a função horária do primeiro carrinho seja, como é a função horária? S igual a S0 mais VT. Então lembraram como é que se resolvem questões que envolvem situações que trabalhem com a fórmula da função horária do espaço com relação ao tempo, a fórmula do sorvetinho. A fórmula do sorvetinho é essa, S igual a S0 mais VT. Quantas grandezas eu tenho? 4. Então, observando ali, 4 grandezas. Quais são as grandezas? Primeiro, o S. Segundo, o S0. Terceiro, o V, velocidade. E quarta e última, tempo. Então, dessas 4 grandezas, questões que trabalham com essa fórmula, quais são os valores
que ela substitui? Ela só vai substituir os valores do S0 e os valores da velocidade. Então, questões que envolvem a fórmula do sorvetinho só substitui esses dois valores, S0 e V. O valor de S e de T, eles deixam indicado um com relação ao outro. Por isso que é chamado função. Função horária do espaço com relação ao tempo. Então, sempre eles vão deixar indicado o S e o T. Ah, professor, então lá na questão, quando vier um enunciado na prova do Enem, eles não vão substituir nenhum valor para S e nem T? Não, não vão substituir. Por quê? Porque S e T, eles deixam indicado S e T, porque é um em função do outro. Por isso que é função do espaço com relação ao tempo. Os únicos valores dessas quatro grandezas que eles vão substituir vai ser o valor do S0 e o valor de V. Vamos ver aqui. Então vamos supor que o enunciado lá dessa questão que estamos trabalhando agora, uma primeira questão sobre encontro de móveis, vamos supor que a função horária do carrinho A, o carrinho A está lá na pista, descrevendo o seu movimento, segundo essa função horária. Então vamos lá, como é a função horária? S igual S0 mais VT. S eu substituo? Não. V eu substituo? Não. Quais são os valores, professor, dessas quatro grandezas que eu substituo? O S0, vamos supor lá que a questão tenha dado 20. Então a função horária do meu carrinho A vai ser S igual a 20, logo depois vem o quê? Mais o quê? V, vamos supor lá que o valor que essa questão trabalha seja 80, mais 80, e agora, professor, o T, substitui o valor de T? Jamais. Então, observem aí, percebam aí, que eu passando aqui esse exemplo para vocês, tá? A função horária, como estivemos trabalhando ao longo de todo esse assunto do movimento retilíneo uniforme, tá? Aqui a função horária do espaço com relação ao tempo, a famosa fórmula do sorvetinho, e percebam que eu só substituí os valores do S0 e do V. Professor, mas o que significa isso? Não, isso é a fórmula que o enunciado deu. Observando abaixo a função horária do carrinho A e a função horária do carrinho B. Vamos observar agora a função do próximo carrinho, o carrinho B. Vamos supor que a questão deu lá, o enunciado, você está lendo a prova, e eu tenho lá as duas funções, a função do carrinho A e agora a função do carrinho B. A função do carrinho B, vamos dizer que eles deram os valores de 320 menos 70t. Pois bem, gente, está aí a questão. A questão é simplesmente essa. Então, observem o procedimento. Primeira coisa, você se depara com questões sobre o assunto de encontro de móveis. Primeira coisa que tem que estar atento é o quê? As três condições. Eita, o professor disse lá que para resolver questões sobre situação de encontro de móveis, eu tenho que ter em mente sempre que, para que ocorram situações desse tipo, eu tenho que ter três condições. Quais são as três condições? Mais de um carro, mais de um móvel. Quantos carrinhos temos aqui no nosso exemplo? 2. O carrinho A e o carrinho B. Segunda situação. Qual é a situação para que ocorra encontro de móveis? Esse encontro, a condição para que realmente ocorra um encontro, esse encontro ele se dá no mesmo local. E a terceira e última condição é que esse encontro vai se dar no mesmo tempo. Além de ser no mesmo local, eu marquei um encontro lá com o meu colega às 3 horas da tarde, 15 horas, no shopping. Então vejo que o local é o shopping e o tempo horário é o quê? 15 horas. Então tem que estar atento a todas essas condições. Professor, está aqui o exemplo. Fui lá fazer a prova. A questão basicamente é essa. Então eles vão dar as funções horárias de todos os móveis que estão envolvidos na situação. Só posso ter um móvel na questão? Jamais. Condição necessária, a primeira é mais de um móvel. Então vai ter lá 2 carrinhos, 3, 4, 5. Quantos carrinhos a questão apresentar? Contanto que seja, no mínimo, 2 carrinhos, mais de um carrinho. Então tá lá. Basicamente eles vão dar a função horária de cada carrinho. E agora vai pedir. Onde é que vai se dar o encontro? Onde? Onde é o quê? O mesmo local. Então, onde é que vai se dar o encontro? Qual é que vai ser a posição do encontro? Eles vão se encontrar onde? Os 2 carrinhos tá indo lá na pista, na BR, 2 carrinhos, carrinho A e o carrinho B. Eles estão indo no mesmo sentido?
Estão indo? Ou estão voltando no mesmo sentido? Ou estão em sentidos opostos? Um está indo e outro voltando. Então eu quero saber, observando as funções horárias de cada um, eu quero que você me responda qual vai ser o local do encontro. Então vamos resolver, vou colocar aqui resolução dessa questão. Então, gente, observem que estamos fazendo aqui um exemplo sobre esse último assunto do movimento retilíneo uniforme. Sempre é basicamente a mesma coisa. Questões sobre encontro de móveis, basicamente eles vão dar as funções horárias de cada um dos móveis. Tem lá, professor, o carrinho A, B e C. Então vai ter a função horária do carrinho A, do B e do C. Não, professor, só tem dois carrinhos, carrinho A e B. Então dá a função horária do carrinho A, dá a função horária do carrinho B. Aí agora o que a questão quer? A questão quer saber, esses dois carrinhos vão se encontrar aonde? Qual é o local? Então, onde? Vou colocar aqui. Onde eles vão se encontrar? Olha aí, observação importantíssima. Onde é que vai se dar o encontro? Qual é o local? Observe na função horária. Encontro. Tá, professor? O encontro ele tem que se dar no mesmo local. Local, lugar. Nessa função horária, nessa formulazinha, das quatro grandezas S, S0, V e T, dessas quatro grandezas, qual é a grandeza que me define o local, o lugar? Estão lembrados? Desde o começo do ano a gente trabalhou a definir o conceito do que seriam essas grandezas. Então, lembrem lá que o local, o lugar, é o espaço. Qual é o espaço que os carrinhos vão se encontrar? Então, vamos aqui especificar de maneira mais detalhada. Então, o carrinho A tem a função horária S de A. O carrinho B tem a função horária S de B. Tá, professor, eu quero saber onde é que eles vão se encontrar. Se eles vão se encontrar, qual é a condição? Mesmo local. Então, se é mesmo, eu coloco logo aqui. Então, gente, dica importantíssima. Você vai fazer lá a prova do Enem, vestibular, o que seja. Primeira condição que você coloca lá na sua questão, resolvendo na resolução da sua questão. Primeira condição, você coloca lá o sinal de igualdade. Por que esse sinal de igualdade equivale aqui à segunda condição? Mesmo local. Mesmo é o quê? Igual. Então eles vão se encontrar, o encontro vai se dar quando eles estiverem no mesmo local. Então mesmo igual. Então, mesmo igual. Quantos carrinhos eu tenho? 2, A e B. Mas o que é que eu quero que seja igual? Eu quero que seja igual o local, o lugar. Ou seja, nessa formulazinha, o que é local? O que me define aí local? O que define é o S. Então, S e S. Ah, professor, mas são dois carrinhos. Exatamente, porque é o primeiro carrinho de um lado e o segundo carrinho do outro lado. Eu quero que esses dois carrinhos, eles obtenham o mesmo espaço. Eles estejam no mesmo espaço. Eles se encontram, eles vão se encontrar quando estiverem no mesmo espaço. Então, a primeira coisa que eu coloco na resolução lá da minha questão é que o S de um tem que ser igual ao S do outro. Quantos carrinhos eu tenho? 2, A e B. Então, S de A tem que ser igual a S de B. Ah, professor, aí agora vamos seguir o passo a passo, é um procedimento. Primeiro passo é fazer o quê? Sinal de igualdade, S de um igual a S do outro. Primeiro passo. E agora, professor, o que eu faço seguindo o procedimento, passo a passo? O segundo passo é substituir. Então, vou substituir tudo que eu tenho de S de A e tudo que eu tenho de S de B. Vamos acompanhar na questão? O que a questão deu? S de A. Ele disse que S de A é igual a quê? S de A é igual a 20 mais 80T. Tudo isso tem que ser igual. Vamos agora para o outro lado. Professor, do outro lado eu tenho o quê? S de B. Cadê S de B? Está aqui, a questão deu. A questão deu o quê? SB igual a 320 menos 70T. Pois bem, vamos substituir aqui. Onde tem S de B, eu vou substituir o quê? Está dizendo S de B é igual. Então, onde tiver S de B, eu substituo esse valor. 320 menos 70 menos 70T. Pronto. Então vejam, gente, observem o passo a passo, o procedimento. Primeira condição, coloquei lá a igualdade, que satisfaz a condição 2. Se é mesmo local, então o local deles tem que ser igual. Então o espaço de um tem que ser igual ao espaço do outro. Eles vão se encontrar no mesmo espaço. Então coloque S de A igual a S de B. Primeiro passo.
Segundo passo é o quê? Substituir o S de cada um. Ah, professor, o S de A é 20 mais 80. 20 mais 80. Do outro lado, S de B. O que é S de B? S de B é igual a 320 menos 70. Então veja que eu estou seguindo passo a passo o procedimento. Dois passos nós já seguimos. O primeiro foi igualar as funções, o segundo foi substituir. Ah, professor, e o terceiro agora é o quê? O terceiro agora é resolver a matemática. Professor, isso daqui é uma matemática, é uma igualdade, é uma equação em que eu tenho que encontrar a variável. No caso aí, quem é a variável dessa minha equação? A variável é o t. Então vamos lá, isolar tudo que tem t, isolar para o primeiro membro. No primeiro membro, eu tenho t? Tenho. Então mantenho ele lá. Se ele está lá, ele permanece lá, continua lá. 80t. Do outro lado, tem alguma coisa que tem a t? Ah, professor, tem aqui, ó, 70t. Então, se está do outro lado, no segundo membro, vamos passar ele para o primeiro membro. Isolar todo mundo no primeiro membro. Está menos 70t. Vem para cá o quê? Mais 70t. Igual. Ah, professor, e agora do outro lado? Veja. Resolvendo a matemática dessa equação, eu estou só separando, isolando o que tem t de um lado e o que não tem t do outro lado. Do outro lado, vamos deixar tudo que não tem t. O que é que não tem t? 320 já está do outro lado, então permanece do outro lado. 320. Vejam que aqui do outro lado tem 20. Ele está mais 20. Quero passar ele para o segundo membro. Se está mais, vai para lá o quê? Menos 20. Ah, professor, e agora? Agora resolve-se as operações. 80t mais 70t dá quanto? 150t igual a 320 menos 20 igual a quanto? Igual a 300. Ah, professor, eu quero o valor de t. Se eu quero o valor de t, isolando ele, está multiplicando, professor. Está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então vai ficar 300, que já está do outro lado. 150 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. 150. Ou seja, o meu t vai ser igual a quanto? O meu t vai ser igual a 300 dividido por 150, igual a 2. Igual a 2. 2 o quê, professor? Vamos supor aí que no enunciado da questão ele diga que os valores do S vai ser dado em quilômetros e o valor do T vai ser dado em horas, certo? Tudo isso foi no enunciado da questão. Então os carros vão se encontrar em que tempo? Vão se encontrar em 2 horas. Vão se encontrar em 2 horas. Ou seja, a partir do que foi iniciado como cronometrado, cronometrou, o movimento iniciou, o movimento está sendo escrito lá, vai ser contado a partir de agora. A partir do que eles estão contando, 2 horas depois, os carrinhos eles vão se encontrar. Ah, professor, eu encontrei, o valor que eu obtive aqui foi o valor do tempo. O valor do tempo. Então observem que questões desse tipo, existe uma lógica de como é que uma ordem dos valores que eu vou encontrar. Primeiro, se eu estou condicionando onde é que os meus carrinhos vão se encontrar, eles vão se encontrar onde? Então a condição é que os espaços sejam iguais. O S de A seja igual ao S de B. Ah, professor, mas eu quero que eles se encontrem. Se eles vão se encontrar nesse espaço, substituo todos os valores e vou encontrar o valor de quem? Do tempo. Então observem aí a sequência, a ordem dos valores que eu vou estar encontrando. Se eu igualei os espaços, consequentemente eu vou encontrar o valor de quem? Do tempo. E vice-versa. Se eu tivesse aqui trabalhado querendo encontrar, igualando o tempo, eu ia encontrar o espaço. Então vejo que eu parti do início de igualar os espaços. Então eu vou encontrar o tempo do encontro. Ah, professor, como é que eu faço agora para encontrar o espaço do encontro, a posição do encontro? Onde que é realmente